O que há de verdade na história é de que Anderson Barros, dirigente do Palmeiras, pode pintar no Flamengo em 2025. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece o tema e fala também sobre Corinthians e Kurzawa. Timão fez proposta para o lateral francês ou não? Tem novidades sobre a apresentação de Santiago Longo no São Paulo. Falo sobre a chance de a PixBet ajudar o Flamengo na contratação de Marcial. Para completar, o Vasco correndo o risco de transfer ban em janeiro de 2025, investimentos do Manchester City, o Santos com 15 atletas com futuro indefinido, tem 900 milhões de reais para o pessoal da LFU, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que dobra o valor do seu depósito. Depositou R$200, viram 400, depositou 50, viram 100. Quero contar que a Aposta Ganha preparou várias ofertas bem legais para as partidas dessa noite. Tem, por exemplo, Brasil e Paraguai. Lá no Paraguai, a minha sugestão de vitória do Brasil e ambos não marcam, cotação a R$2,24. Estou colocando R$100 para voltarem 224. Você sabe que na Aposta Ganha existem as odds supremas, que são promoções com odds especiais. Queria destacar a chance de o Brasil vencer o Paraguai e o Endrick marcar pelo menos um gol, cotação de R$3,70. Só para completar, ainda pelas eliminatórias na América do Sul, tem Colômbia e Argentina, vou de empate, Chile e Bolívia, vou de Chile, Equador e Peru, vitória equatoriana, além de Venezuela e Uruguai, estou imaginando um empate. Para você fazer sua fezinha na Aposta Ganha simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, depositou, 100% da grana volta em bônus para você. Só para completar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem para Aposta Ganha. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que foi o time que mais levou torcedores ao jogo de ida das quartas de final da Copa Paulista. A vitória contra o 15 de Piracicaba foi assistida por 3.098 torcedores. Já Alex Telles acabou de ser apresentado no Botafogo, vai vestir a camisa 13 e disse o seguinte, abre aspas, quis voltar para o Brasil por conta de um projeto grande e ambicioso, fecha aspas. Já o Internacional começa a preparar o terreno para a saída de René no fim dessa temporada. Lateral esquerdo com mais de 100 partidas com a camisa colorada, não terá seu vínculo renovado, ele virou reserva desde a chegada do Roger Schmidt, do Roger Machado, que tem preferido a escalação de Bernabé na lateral esquerda. Para completar o giro de notícias, contar que Fábio Mota, presidente do Vitória, garante que o clube terá seu modelo de SAF pronto até o fim desse ano. Fluminense e Atlético Mineiro, jogo no Rio de Janeiro, já tem mais de 38 mil ingressos vendidos para a partida do Maracanã, válida pelas quartas de final da Libertadores, 2 setores esgotados. E o filho do Marcelo, lateral esquerdo do Fluminense, acaba de ser convocado para jogar nas categorias de base da seleção espanhola. Hora de falar sobre a Liga Forte União, bloco que conta com a maioria dos clubes da Série A e que acaba de alcançar 900 milhões de reais por ano com vendas dos direitos de TV a partir do Campeonato Brasileiro de 2025. É que depois de fechar acordo com a Record e encaminhar um acerto com a Cazé TV, o pessoal da LFU também fechou com a Amazon, que vai desembolsar algo na casa dos 400 milhões de reais. A soma de todos os acordos vai assegurar no mínimo 900 milhões de reais por ano. O pessoal da LFU luta para que, com todos as outras possibilidades de jogos vendidos, a receita anual seja de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Se confirmado esse número, dá para dizer que os clubes da LFU, entre eles o Corinthians, terão direito a uma quantia maior de grana do que a prometida pela Globo, com quem o pessoal da Libra se acertou. Quero falar agora sobre o Manchester City, que promete um investimento de 2 bilhões de reais para o pós-Guardiola. Todo mundo sabe que o Guardiola vive seus últimos meses à frente do Manchester City. Ele já disse em algumas oportunidades que pretende deixar o clube inglês no fim dessa temporada.
Para tentar minimizar os efeitos de uma perda tão sentida, os representantes, os donos do Grupo City, separaram 2 bilhões de reais em contratações. A ideia é trazer o máximo de jogadores importantes que estiverem à disposição para que o Manchester City não sinta tanto a ausência de um técnico que é extremamente capaz e que ganhou 6 títulos da Premier League, Mundial de Clubes, Supercopa Europeia e Champions na passagem por lá. Hora de falar sobre o Santos. Você sabia que o Peixe tem 15 atletas em fim de contrato? Todos os vínculos vencendo até 31 de dezembro. Bora para a lista. João Schmidt, muito bom jogador. La Quintana, Juliano, peça importante. Otero, que viveu seus bons momentos. Rainer, Pedrinho, Escobar, Aderlan, Alex, Alisson, Renan, Gil, que é outro titular absoluto, William, Luiz Henrique e Serginho. Eu queria que você usasse o espaço para comentário para dizer desses 15 quais não podem, em hipótese alguma, deixar o Santos. Peixe que vive um processo de dificuldade na segunda divisão. Recentemente, Paulo Brax, CEO do clube, já admitiu publicamente que se as vitórias não voltassem a aparecer, mudanças significativas aconteceriam. Depois dessa entrevista, triunfo contra o Brusque por 1-0 na Arena Joinville no último sábado, próximo do jogo do Santos em casa contra o América, com obrigação de vitória para que o técnico Fábio Carille não seja demitido. Hora de falar sobre o Vasco, que corre risco de tomar uma punição ao famoso transfer ban da FIFA. E essa informação foi divulgada pelo Marcelo Santana, que é diretor executivo de futebol do Vasco. O Marcelo deu uma série de esclarecimentos nas últimas horas e contou que o clube não pagou nenhuma parcela da compra de um jogador adquirido em 2023. O nome do atleta não foi revelado. É óbvio que a culpa não é do Pedrinho e Companhia Limitada, que assumiram o Vasco mais recentemente. Se a compra foi feita em 2023 e até agora nenhuma parcela foi paga, isso é responsabilidade da 777, que já não faz parte mais do clube. Pedrinho tem tentado buscar receitas para fazer o início das quitações, sob o risco de o Vasco ser proibido, por exemplo, de inscrever novos atletas. Nessa entrevista, o Marcelo Santana ainda contou a respeito de frustrações nas contratações. Ele disse, abre aspas, o Vasco não tem capacidade de pagar R$1 milhão de salário por um zagueiro. É fora da realidade financeira do clube, fecha aspas. E esse pedido foi feito pelo Luan Pérez, que acabou fechando com o Santos por um valor bem menor. Marcelo Santana ainda disse o seguinte, abre aspas, as mudanças estruturais que o Vasco em 120 anos não fez no mandato do presidente Pedrinho acontecerão, fecha aspas. A última sobre o Cruz Maltino, o Felipe Coutinho está fora do jogo dessa quarta-feira, partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, e ele ainda não está completamente recuperado na questão física depois de ter Covid. Hora de falar sobre a chance de o Flamengo contar com a ajuda da PixBet para a contratação de Memphis Depay. Imprensa europeia segue afirmando que as negociações existem, que o Flamengo tenta convencer o Marcial, atacante, não dá para chamar de centroavante, mas atacante ex-Manchester United, a se juntar a outros reforços e jogar no Flamengo. A questão financeira hoje parece ser o grande impeditivo. O Marcial, que ganhava quase 8 milhões de reais por mês no Manchester United, não topa fechar com o Flamengo por menos de 2 milhões e meio mês. Valor bastante acima do que paga hoje o Flamengo aos demais atletas. Mas surgiu uma tweetada, uma postagem da PixBet em uma das redes sociais. A PixBet é a patrocinadora master do Flamengo, investimento de 105 milhões de reais por ano. A PixBet escreveu o seguinte, abre aspas, qual o melhor prato francês? Interrogação. Para mim, ratatouille, disse essa postagem enigmática, meio que em tom de brincadeira da PixBet. E torcedores do Flamengo lembraram que desde antes do acordo entre PixBet e o Flamengo, essa tem sido a tônica das postagens da empresa. A casa de apostas já havia feito também antecipações das notícias em relação a contratações de Michael, Plata e Alcaraz. Importante contar que ninguém no Flamengo confirma qualquer avanço para a contratação do atacante francês de 28 anos de idade, que está livre no mercado desde 30 de junho. Vale a pena ou não gastar 2 milhões e meio de reais mensais para ter o Marcial? Já uso o espaço para comentário para avaliar essa questão, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que apresentou nessa terça-feira Santiago Longo, volante de 26 anos de idade, contratado junto ao Belgrano. Excelentes referências. Passagem dele pelo futebol argentino das mais promissoras. E o Longo fez uma série de apresentações, contou, por exemplo, que é fã de Mascherano. O atleta também vestirá a camisa 4 e fica por empréstimo de uma temporada. Ele disse o seguinte, abre aspas, sou o primeiro volante,
Minhas características são recuperação da bola, intensidade, contagiar os companheiros e na hora de jogar ser sempre uma opção. Sou um jogador que me considero inteligente e tento fazer fazer tudo aquilo que faz parte dos meus pontos fortes. Fecha aspas. Atleta que foi contratado a pedido do técnico Zubeldia. Zubeldia chegou a entrar em contato com o Longo pedindo que ele fizesse esforços para convencer os dirigentes do Belgrano a liberá-lo. Hora de falar sobre Kurzawa. O Corinthians fez ou não fez proposta pelo lateral esquerdo francês? Vale a lembrança de que na semana passada o ex-jogador do PSG foi oferecido ao Corinthians e desde então uma série de especulações tem acontecido. Nos últimos dias, ainda no início dessa semana, houve quem dissesse que o Corinthians apresentou uma proposta ao Kurzawa. Não seria um valor alto de salário, pelo contrário, um contrato de risco, para que ele fosse remunerado de acordo com o número de partidas disputadas. Até porque o Kurzawa, nos últimos 3 anos, só esteve em campo em 8 vezes, sua última aparição em outubro de 2023. É por causa dessa questão física que o Corinthians, segundo a minha apuração, não negocia com o Kurzawa. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana e essa pessoa afirmou que apesar de o Kurzawa ter sido oferecido e andar mandando alguns recados, no último domingo fez uma série de postagens citando o Corinthians, o Timão não tem interesse em contratá-lo. Só para completar sobre o Corinthians, o Timão ainda tenta uma última cartada para convencer a CBF a inscrever Memphis Depay na Copa do Brasil. O prazo se encerrou nessa segunda-feira e ele só não foi inscrito por conta de um documento que faltou vindo da Federação Espanhola. Atleta que nessa terça-feira já está regularizado com o nome registrado no boletim informativo diário. Memphis que embarca na noite dessa terça-feira num jato particular lá da Holanda e tem desembarque previsto em São Paulo lá para as 4 da manhã dessa quarta-feira. Só para completar, Héctor Hernandes, centroavante recém-contratado, voltou a treinar com bola, recuperado de uma lesão e pode ser relacionado para o confronto contra o Fortaleza. Bora fechar o vídeo para falar sobre a chance de Anderson Barros, diretor executivo de futebol do Palmeiras, virá o homem forte do futebol do Flamengo no lugar de Marcos Braz. Que o Braz não fica na próxima temporada, isso é líquido e certo. O vice-presidente de futebol do Flamengo, que iniciou seu trabalho muito bem, mas que colecionou uma série de problemas e polêmicas mais recentemente, não faz parte dos planos de nenhum dos candidatos à presidência do Flamengo. Por isso dá para cravar que Marcos Braz vive seus últimos dias pelo Fla, inclusive fazendo muita campanha para que ele seja reeleito vereador. Pois bem, de acordo com o Jornal dos Esportes, Anderson Barros é o preferido de praticamente todos os candidatos à presidência do Palmeiras. O Anderson Barros não quer falar sobre o tema, até porque diz não ter nada a acrescentar. Importante dizer que há uma eleição para presidente marcada para 9 de dezembro. Rodolfo Landim apoia Rodrigo Dunche, o BAP recentemente lançou sua candidatura, o Maurício Gomes também, e a gente vai ter uma disputa, ao que parece, bastante equilibrada. Sobre a chance de o Anderson Barros deixar o Verdão, o contrato dele no Palmeiras se encerra em dezembro de 2024 e é provável até que por conta desse assédio a Leila Pereira se antecipe para prorrogar o vínculo. Leila e Abel Ferreira são defensores fanáticos do Anderson Barros, que já foi muito cornetado pelo torcedor do Palmeiras por conta da ineficiência nas contratações, muita demora, nem sempre jogadores de peso foram contratados, mas ele é um cara que consegue equilibrar bem o elenco, é super discreto e tem agradado. A Leila, inclusive, chegou a dizer recentemente a respeito do Anderson o seguinte, abre aspas, ele é uma pessoa equilibrada, correta, respeitosa, que eu tenho profundo orgulho de ter ao meu lado. Enquanto eu estiver aqui, o Anderson Barros será meu grande parceiro, fecha aspas. É por causa também dessa declaração que dá para imaginar a permanência do Anderson, ainda que pinte proposta do Flamengo, embora, vale a lembrança, o Anderson mora no Rio de Janeiro, tem residência fixa no Rio de Janeiro, sua família é de lá. Desde que foi contratado pelo Palmeiras, Anderson Barros fechou com 27 jogadores. Em 2022 e 2024 foram os anos de mais reforços, 8 contratações para cada temporada. Nessa, a temporada com investimentos mais altos, 193 milhões de reais, chegaram Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro, Rômulo, Felipe Anderson, Maurício e Jai. Queria que você desse uma nota de 0 a 10 pro trabalho do Anderson Barros. Se puder comentar sobre qualquer outro assunto, deixar seu like, se inscrever no canal, agradeço bastante. Assim que pintar novidade, estou de volta. Tchau!